Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que hora que você vai assistir essa reflexão, né, que é uma aula de escola dominical adaptada desde o início da pandemia, em março do ano passado, 2020, né? A gente começou a fazer esse formato de escola dominical. Esperamos que isso seja repaginado, né, que a gente tenha aí um processo melhor de interação, porque a aula é bem legal quando tem diálogo, quando tem perguntas. Em tudo, assim, tudo que a gente tem feito, o objetivo é sempre que as pessoas leiam a Bíblia nas suas casas, que as pessoas pensem, orem, né, busquem na palavra algumas orientações e que a palavra faça sentido para a sua vida. Esse é o desafio. E se isso aconteceu durante esse tempo, não é por minha capacidade, nem a do Wagner, nem da Priscila, do Gabriel, da Ângela, que estão aqui gravando esse momento comigo, mas é porque o Espírito Santo de Deus tocou na sua vida. E o que a gente espera é isso, que o Espírito toque, que Ele traga iluminação, que Ele traga clareza, para que você consiga resolver os seus dilemas, as suas angústias. Bem, eu quero antes de tudo orar. Hoje é domingo, dia 12 de setembro do ano de 2021, quando você vai estar assistindo eu não sei, eu espero que seja relevante para a sua vida o que nós vamos conversar aqui. Vamos orar ao Senhor pedindo iluminação, vamos lá? Senhor Deus, nós estamos aqui ainda que pelo meio virtual, para aprender de Ti, para ouvir da Tua palavra. Abençoe cada irmão, cada amigo, cada amiga, irmã que vai assistir esse vídeo, que de alguma forma ou outra o Senhor toque no coração, não seja a minha vida ou nenhum outro irmão aqui da nossa igreja em Guarulhos, que seja evidenciado, mas que a Tua palavra, o Teu Espírito floresça na vida de cada um e cada um. Nós pedimos o Teu direcionamento, pedimos que abençoe essas pessoas que estão assistindo, os que não estão também. O Senhor sabe cada um, derrame as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas e de toda a humanidade e de toda a criação, ó Pai. Nós oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto que eu quero conversar hoje está lá em Lucas, capítulo 13, do 10 ao 17. É texto que nós já trabalhamos, mas são textos que falam ao meu coração toda vez que eu leio, e eu sinto que tenho que falar, eu venho e compartilho, e assim vai ser nesse momento. Espero que você seja edificado nesse tempo. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, verso 10 ao 17. Postura, né? Sobre postura e também sobre posições, né? Postura que você tem e as posições que você precisa tomar diante dos fatos da sua vida. E o tema da nossa reflexão é preciso corrigir a postura, é tempo de tomarmos posição. É preciso corrigir a postura, né? Como eu aqui, estou meio todo desajustado, né? E os professores da área da educação física sempre falam, né, ergonomia, que eu tenho uma postura errada, então é preciso você corrigir a sua postura e também tomar posição, né? Você acompanhou, se não acompanhou, fica a dica, né, de você ver como foi o estudo ao redor da mesa. Às vezes, um pai que não tomou posição, não corrigiu o filho, a família do sacerdote ali viveu as consequências. Então tem hora na vida que você precisa corrigir a sua postura e tomar posição na vida. E vamos ler agora o Evangelho. Diz assim, Evangelho de São Lucas 13, do 10 ao 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E aí veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que ela andava encurvada, sem de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado ao ver Jesus, ou de ver Jesus que ele curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar desse cativeiro em dia de sábado a filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos?
Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava até aí. Igreja, a palavra de Deus, ela tem uma característica muito peculiar. Ela nos ensina e ela traz cura. A palavra ensina o caminho que nós devemos seguir, as decisões. Ela traz para nós reflexões importantes para a vida. E quando eu as pratico, quando eu encarno, eu tomo aquilo para a minha vida, eu vivo a cura. Então a palavra sempre tem esse processo de aprendizado e de cura. Ensino que cura. Por isso nós enfatizamos que em Jesus e nessa palavra do Evangelho, nós temos o ensino ou o aprendizado que traz cura. Por isso o desafio, né? Em tempos, eu falo hoje sorrindo porque melhoramos, graças a Deus, e a igreja está cada vez mais aberta, né? Mas no tempo em que nós ficamos mais reclusos na pandemia, o esforço é para que a palavra seja estudada, a fim de que nós tenhamos cura. E o texto de hoje fala também sobre isso, né? Porque Jesus aqui, ele trabalhava na sinagoga, ele anunciava a palavra e curava pessoas. Elas estavam intimamente ligadas. O ensino e a cura em Cristo, elas estão ligadas. E ali, nesse contexto, era sábado e uma mulher sofria de um problema grave. Ela andava encurvada. E isso trazia um espírito mau nela, né? Ela vivia com a sua mente, com o seu coração, com o seu ser angustiado, triste. E essa enfermidade trazia na mulher uma característica física, que era de andar encurvada. E não tinha meio de fazer aquela mulher endireitar-se. Encurvar aqui tem para nós também um sentido para refletirmos. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida numa posição de subserviência, de servidão involuntária, né? Você é forçado a fazer alguma coisa, você é explorado, você é violentado ou violentada em alguma situação. E isso, qualquer violência, qualquer forçação de barra, uma linguagem mais coloquial, não é ligado a Deus, né? Deus, na verdade, é aquele que tira as pessoas dessa situação. E por conta dessa enfermidade ou dessa possessão do mal, a mulher acostumava ou estava acostumada a viver daquela forma, né? Vivia em passividade, para ela aquilo já era normal. E ela não conseguia tomar uma posição. E nesse contexto, o Senhor Jesus vem até ela, né? Ou vê aquela condição e provoca aquela mulher, né? As coisas não podiam ficar daquele jeito, aquela mulher não podia continuar naquela situação. Por mais que a comunidade já estivesse acostumada, ela é assim, a mulher também já tivesse aprendido a viver naquela situação, Jesus mexe ou transforma aquelas coisas. O versículo 12 que nós lemos, ele diz: mulher, você está livre da sua enfermidade. Vejam a preocupação do Senhor, né? Ele quer devolver a condição de vida perfeita para os seus filhos e filhas. Ele queria que aquela mulher tivesse novamente autonomia, pudesse viver numa postura diferente daquela. E como nós também, né, aceitamos posturas erradas na vida, né? Às vezes conosco mesmo, ou fazemos parte de conluios, né, de manifestos que são escusos e não tomamos posição. E isso é extremamente preocupante no nosso meio. Porque a gente vê que quando acontece a cura, quando aquela mulher toma uma posição e passa a viver
uma vida digna e correta, a glória de Deus se manifesta. E aqui é algo importante, né? A mulher está curada, o que era para ser motivo de alegria, traz para as pessoas religiosas do tempo, ou melhor, para o chefe da sinagoga, a indignação. Ele não se conforma com aquilo. Em outra tradução diz que ele ficou zangado. O que era para as pessoas estarem felizes, trouxe tristeza para alguns. Por quê? Porque os religiosos eles estão mais preocupados com o formato da tradição do que com a cura que Jesus fizera na vida daquela mulher. E então o Senhor Jesus também contrapõe, né? O Senhor Jesus, diferente de nós, ele toma posição. Ele diz nos versículos 15 e 16, eu vou ler aqui na Nova Tradução, na linguagem de hoje diz: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à beira, qualquer um de vocês vai à estrebaria e derrama o seu boi e o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos, por que é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Né? Eu corrigindo aqui, né? No sábado, qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi. Então, se os religiosos cuidavam dos seus animaizinhos porque o animal era o que trazia o sustento, o lucro, por que é que nós não íamos cuidar, ou por que Jesus não ia cuidar daquela mulher? E então ele chama a atenção, né, para aqueles que ficaram zangados. Vocês não podem viverem presos num legalismo que impede a pessoa de viver. Vocês não podem fazer do que Deus criou, né? E aí nós podemos pensar na questão da religião, da fé e da igreja, né? Como enquanto instituição, foi Deus que criou isso para a gente. Mas isso não pode ser maior do que a vida das pessoas. Você é mais importante do que aquilo que você realiza. E quando Jesus chama para aquelas pessoas, né, a pararem de prejudicar, né, ou de não deixar que a mulher viva a cura, o texto diz que os inimigos de Jesus ficaram envergonhados. Envergonhar aqui no sentido de, poxa, a gente perdeu muito tempo mesmo com coisas que não tinham tanto valor e deixamos de viver a cura. E ao passo que aqueles que viveram a cura estavam alegres e felizes por ver aquela mulher novamente tendo uma dignidade. E eu queria aqui nessa lição para a vida, né, trazer duas questões práticas, né? Quando Jesus e a palavra dele entra na nossa vida, é o primeiro ponto que eu destaco, ele resgata e devolve a dignidade para todo homem e toda mulher que por algum motivo da vida encontra-se numa situação de inferioridade. Ou seja, Deus em Cristo, quando ele entra na nossa vida, ele quer que você tenha sim um salário digno, que você saia de uma posição de dificuldade financeira, onde você vive falta de subsídios, de alimento. Ele quer que você tenha algo novo, algo revigorante, algo significativo. Ele quer que você saia da sua condição de enfermidade. Deus quer te devolver uma vida plena. Não devemos nos acostumar com as inferioridades que muitas vezes o sistema do contexto político, econômico do nosso tempo nos apresenta como, esse é o fim, não tem jeito. Não, em Cristo as coisas devem ser modificadas. Nosso Deus sempre atua na proposição de restaurar, né, de curar, auxilia as pessoas que estão dispostas a endireitar-se. Ele auxilia. E talvez por conta dos problemas da sua vida, por conta da crise que você está vivendo, você acostumou a viver encurvado. E Jesus está propondo, olha, é hora de você tomar postura, é hora de você não aceitar com passividade a sua condição de subserviência, a sua condição de ser uma pessoa explorada, sem ao menos se manifestar, sem ao menos falar, não, tem coisa errada aqui.
Os filhos e filhas do Senhor são aqueles que se posicionam sempre em favor da vida ou da dignidade do homem e da mulher, a fim de que ninguém, nem eu, nem você, ficamos em posição de inferioridade ou de subserviência. Eu quero ler aqui, João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Você e eu estamos livres para endireitarmos, para recobrirmos aquilo que nos foi tirado. Outro ponto e último ponto aqui da nossa conversa: como comunidade de Cristo, nós devemos nos alegrar quando a dignidade é restaurada de algum filho ou filha do Senhor. Quando alguém tem o seu reconhecimento como um ser, quando alguém é honrado, quando alguém é devolvido à postura que nunca deveria lhe ser tirada, nós devemos nos alegrar. Mas, infelizmente, muitos de nós estamos como o chefe da sinagoga. Ficamos zangados, indignados, quando existe reconciliação, quando existe restauração em nosso meio, e isso precisa ser revisto. Esse é um mau sintoma das nossas comunidades, Quando o povo, ao invés de ficar alegre, porque a mulher fora curada, ele fica zangado e triste. Os inimigos de Jesus, quando perceberam que estavam ali erroneamente, preocupados com o legalismo, eles ficam envergonhados, porque os valores foram invertidos. E quantos de nós observamos as enfermidades dentro da nossa comunidade e não atuamos para corrigir? Muito menos nós, ou quanto mais, a gente tem visto pessoas sendo humilhadas e não usamos da nossa posição, da nossa postura para contrapor isso. Fazemos aquele famoso passar os panos, para que ninguém seja prejudicado, para que as coisas sejam mantidas como elas estão. Esse não é o nosso objetivo principal. A igreja deve sempre se posicionar, tomar postura, sobretudo quando alguém está sofrendo uma violência. Eu queria finalizar essa nossa conversa te desafiando e me desafiando. É preciso corrigir a nossa postura. É tempo de tomarmos posição. Lembrando sempre que o Senhor Jesus, o nosso Deus, é aquele que devolve e resgata a dignidade de todo homem, de toda mulher, que por um motivo ou outro encontra-se numa posição de inferioridade. Devemos nos alegrar quando alguém ou tem a sua posição restaurada. É motivo de alegria para nós quando alguém vive uma vida digna, e assim devemos trabalhar. Essa foi a nossa conversa, a nossa escola dominical dessa manhã. Que sejamos uma igreja de postura, de posição, e que lutemos sempre para que as pessoas tenham a sua dignidade reconhecida e possamos nos alegrar e viver a glória do Senhor. Deus abençoe todos e todas. Até o próximo encontro, que será hoje, se você está participando desse momento comum, às 9h30 da manhã, domingo, dia 12 de setembro, às 19 horas, daqui a pouquinho, temos o culto da noite. Você é o nosso convidado para estar no presencial ou no online. Paz, Senhor, até a próxima.